E agora a gente vai falar um pouco sobre o indicador de iniciativa. Para quem já vem trabalhando com PPA, a metodologia ela é basicamente a mesma. Então, ao invés do indicador mensurar os resultados da ação, e vou abrir um parênteses, como foi falado hoje de manhã, hoje a gente tem uma pulverização muito grande por conta de N variáveis, dada a quantidade de ações. Então, com a figura da iniciativa, o indicador ele vem mensurar os resultados da iniciativa. Anteriormente, a gente tinha a figura da ação e o indicador de resultado mensurando o resultado da ação. E o que a gente espera com isso? Que a gente consiga mensurar, a partir de dados e registros administrativos que são produzidos pelo órgão, ter indicadores relevantes mostrando o objetivo atingido. Então, os indicadores eles são medidas que visam mensurar os resultados da implementação das iniciativas e sinalizam os benefícios para o público-alvo decorrentes das entregas no curto e médio prazos. E a gente entrega muitos produtos relevantes para a população e também para o Estado, mas muitas vezes isso não fica muito visível em termos de resultado. O exemplo que a Débora deu hoje de manhã, ele é muito pertinente em relação a isso, em relação ao déficit habitacional, né? Eu sei que, por exemplo, eu entreguei, eu posso saber que eu entreguei, por exemplo, 10 mil casas, atingi 50 mil pessoas com essas entregas, mas, de fato, eu não sei qual é o resultado que eu tive com essa entrega. Se eu tive realmente uma involução em relação ao déficit habitacional. Se isso foi positivo, se isso foi negativo, porque eu não sei quantas pessoas ainda estão precisando, quantas famílias ainda estão precisando de casas para poder ter a redução do déficit habitacional. A mesma coisa para a área da educação, saúde, prioritariamente as áreas finalísticas. Em relação aos atributos, o Vitor ele apresentou, quando ele estava falando sobre iniciativa, né, ele apresentou dois atributos da iniciativa que são mais complexos: o indicador de iniciativa e o produto. Então, no o indicador de iniciativa ele tem os seus próprios atributos, que, ou seja, são informações que ajudam a gente a entender um pouco melhor sobre aquela medida que será mensurada ao longo dos 4 anos do PPA, que é a denominação, a fórmula de cálculo, a descrição, a unidade de medida. A gente tem um elemento novo que está sendo inserido nesse novo ciclo, que é a polaridade, ou seja, por exemplo, a gente tem um indicador hoje no PPA que é da área de segurança pública, que fala sobre fatalidades em relação ao número de agentes da segurança pública. A gente espera que esse indicador ele tenha uma involução, ele seja quanto menor, melhor, né? Diferente, por exemplo, de um indicador que apresenta uma taxa de rendimento escolar. A gente espera que quanto melhor o rendimento escolar, melhor para o público-alvo da iniciativa. A periodicidade de mensuração, meta, linha de base, fonte de coleta e setor responsável. E aqui a gente tem, na verdade, são 3 estratégias em relação à iniciativa. Primeiro, a gente tem o clássico de 1 para 1. Eu tenho uma iniciativa que tem um objetivo bem construído, está apontando para o meu resultado, e aí, em conversa com as áreas finalísticas, eu vou verificar se eu tenho uma única métrica, um único indicador passível de ser mensurável ao longo do tempo para esse objetivo que eu expressei no objetivo da minha iniciativa. Então, aí eu vou ter uma relação de 1 para 1. Eu tenho a iniciativa ali bem formada com seu objetivo, apontando para o resultado, e eu vou ter um indicador que eu posso mensurar com os registros do meu próprio órgão, apontando para o resultado, diferente do produto.
Eu tenho também o caso da iniciativa, que tem, embora ela tenha um objetivo bem definido, mas você vê que você tem uma série de produtos que são um pouco mais variados. Então, nesse caso, a orientação é que o ponto focal, junto com as áreas finalísticas, pense em 2 ou mais indicadores de resultado para essa ação. E se eu não consigo um bom indicador de resultado, 1 ou mais bons indicadores de resultado para a minha iniciativa, eu tenho um terceiro caso, que eu posso criar um indicador de focalização ou um indicador de cobertura. Mas o indicador de cobertura é um indicador que ele aparece muito no PPA hoje, que é quando eu mensuro prioritariamente, por exemplo, a população que foi atingida. E detalhando um pouco os atributos do indicador de iniciativa, a gente tem a denominação, que é o nome pelo qual o indicador será chamado e apresentado ao público. Então, é importante que ele seja o mais evidente possível. Se eu escolho mensurar um indicador de cobertura, um percentual de pessoas atingidas pela implementação de determinada iniciativa, eu coloco percentual de pessoas atingidas por XYZ. A descrição, que é a explicação sucinta do tipo de informação obtida, ou seja, na descrição eu vou falar o porquê que eu quero medir aquele indicador. A relevância da mensuração, da medição desse indicador para a política pública que está relacionada, para a iniciativa que esse indicador está relacionado. A fórmula de cálculo que a gente utiliza para calcular o indicador, e aí, por exemplo, enfim, um percentual, você tem ali 2 variáveis multiplicadas, ou divididas, multiplicadas por 100. São expressões matemáticas, porque é bom a gente sempre manter um registro de como a gente mensura. Alguns indicadores, mesmo extraídos de registros administrativos, são índices que têm uma fórmula de mensuração um pouco mais complexa do que o que normalmente a gente vê, que são os somatórios, os percentuais, as proporções. A unidade de medida, que é o padrão escolhido para mensurar a relação adotada como indicador. Então, um percentual de alguma coisa é um percentual. Quando a gente soma unidades, é unidade. Essa unidade ela pode ser um pouco mais especificada, por exemplo, quando a gente monitora tempo. Então, é preciso, às vezes, especificar se esse tempo é minutos, dias ou horas. A polaridade, que é o sentido que o indicador deve ser avaliado. E a gente tem 3 tipos de polaridade, a gente está adotando 3 tipos de polaridade, né? A positiva, que é quanto maior, melhor. A negativa, quanto menor, melhor. Ou não aplicável. Isso porque a gente entende que alguns indicadores, quanto maior a estabilidade ao longo do tempo, melhor. Então, esses casos são os não aplicáveis. Quando vocês receberem um material para a elaboração dessas métricas, dos indicadores de iniciativa, vocês vão ver que esse campo da polaridade ele já está como lista suspensa. Então, você vai precisar selecionar. A gente tem a periodicidade de mensuração, que define o intervalo em que as aferições serão feitas. Isso vai depender de indicador para indicador. Por exemplo, uma taxa de aprovação, se eu estiver mensurando um indicador na área de educação, talvez não faça sentido eu mensurar semestralmente ou quadrimestralmente. Talvez faça sentido eu mensurar ao final de um ano. Da mesma forma que, por exemplo, se eu estiver mensurando uma outra informação, pode ser que faça sentido mensurar mensalmente. Se essa é uma decisão que cabe ao próprio órgão, definir a partir da sua informação, da informação que está sendo mensurada, a periodicidade que aquele dado vai ser informado. A meta, que é a expressão quantificável dos resultados que se deseja alcançar com a execução em determinado período de tempo. E aí, sinalizando que esse é um ponto bem importante, porque, por exemplo, definição de metas é um exercício de planejamento.
Então, definir metas para os resultados que o órgão que eu trabalho deseja alcançar em relação à implementação da iniciativa, exige também uma pactuação com as áreas finalísticas e com a governança. A linha de base, que é o valor de referência mais recente do indicador, e aí, por exemplo, a gente está elaborando o PPA em 2023, uma linha de base de 2022 ou 2021, ela é aceitável para o indicador. Porque, enfim, são componentes que ajudam a gente a pensar em análises mais qualificadas, né? A linha de base é de onde eu parti, a meta é onde eu quero alcançar, e durante o monitoramento eu vou saber onde eu cheguei, e daí eu posso fazer algumas análises um pouco mais qualificadas em relação aos resultados pretendidos e atingidos em relação à iniciativa. E a fonte de coleta e o setor responsável, que pode ser um sistema, pode ser um setor, de onde aquela informação foi extraída, para que esse registro ele não se perca. Geralmente, essas últimas duas informações são informações que elas não são, que elas ficam um pouco mais internas para o órgão e para o órgão central, porque, enfim, são informações que dizem mais respeito de onde eu extraio informação do que necessariamente demonstra algo relacionado à transparência para a política pública.